A paz de Deus e Cristo para todos. Eu quero te desejar para você e para sua casa um dia extremamente abençoado, um dia cheio de graça e de vitória da parte de Deus. Eu sou o pastor Antônio e em poucos minutos eu quero compartilhar com você a respeito da palavra de Deus. Hoje nós iremos tratar de nascermos novamente. A palavra que nós iremos tratar nessa manhã se encontra no livro de São João, capítulo de número 3. Vamos ler comigo? Vem comigo. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Baseado nesta palavra que nós acabamos de ler, o mundo, as pessoas, têm uma enorme necessidade de ter um novo nascimento. Buscar a aproximação com o Filho de Deus. Me faço uma pergunta neste dia. O que levou um homem na grandeza de Nicodemos, com autoridade sobre os judeus e os fariseus, a ir se encontrar com Jesus na calada da noite? Acredito que fora somente para reconhecer que Jesus era autoridade, um chefe espiritual, pois ele declarou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Acredito que fora somente reconhecer que Deus estava acompanhando a Jesus, pois declarou: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Na realidade, é que Jesus em nenhum momento ficou admirado com as declarações e afirmações e reconhecimento que Nicodemos ali passou para ele. Mas na verdade Jesus lhe trouxe uma revelação que serviu para toda a humanidade a respeito do reino de Deus. E iremos aprender hoje a respeito de nascermos novamente. A primeira verdade que aprendemos nesse texto é que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em São João capítulo 3, verso de número 3, nos diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo de número 4, Nicodemos então indaga Jesus, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Para que eu possa nascer sendo velho e contemplar o reino de Deus, preciso ter algumas coisas que façam diferença na minha vida. E a primeira delas é ter uma renovação de entendimento, ter a renovação da minha fé, ter a renovação dos meus atos, ter, na verdade, a renovação dos efeitos de Deus sobre a minha vida. E o Espírito Santo de Deus faz toda a diferença na minha vida para que eu seja transformado, para que eu tenha um novo nascimento, para que eu possa realmente demonstrar diante de Deus que eu realmente aderi aos seus ensinamentos. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Também em Romanos 6,4 diz assim: assim também nós andamos em novidade de vida. Uma renovação no nosso ser, uma renovação em nossa mente, uma renovação na nossa alma, como que se nós nascêssemos do Espírito, nascêssemos da água
e do Espírito para a sua maravilhosa luz. Então, a contemplação da verdade sobre a nossa vida é que aprendemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascermos de novo, nos tornarmos uma nova criatura, por estarmos em Cristo. Então, renascemos nele. Nós obtemos nele o direito, pela fé, de sermos cidadãos do céu. A grande verdade que eu aprendo nesse texto é que para nós herdarmos o céu, ser herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo, nós precisamos ter uma renovação no nosso entendimento. A segunda verdade que aprendemos é que existem duas condições: o que é nascido da carne e o que é nascido no Espírito. No capítulo 3 de São João, no versículo 6 ao versículo de número 12, nos relata, ele revela a natureza humana. E ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis o nosso testemunho. Se vos falei de terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Jesus, nos versículos 6 a 12, ele revela a natureza humana, que só conhece e só se apega às coisas terrenas. A prova da sua limitação é declarada do ser humano, ou seja, o ser humano ele tem uma limitação tremenda, porque ele não consegue se pegar ou se apegar às coisas do céu. Então, nesse texto, nós vemos Jesus revelando a natureza humana. E uma coisa que me chama a atenção enquanto ele estava ensinando no templo, em São João 8, 23, dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Fica muito claro que Jesus Cristo demonstra para todos que estão ali presentes no templo que o homem natural não consegue entender o reino de Cristo. Existe nele toda uma limitação, porque ele não consegue compreender as coisas oriundas do céu, entender o reino de Cristo e o seu propósito. Daí nós vamos entender que Jesus Cristo, ele tem um reino preparado para a sua igreja, um reino preparado para o seu povo. A terceira verdade que aprendemos é que Cristo faz revelações em ações divinas para a salvação da humanidade. E a primeira das revelações se encontra no versículo de número 13 do capítulo 3 de São João, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Eu sou o pão da vida, como está registrado em São João, capítulo de número 6, versículo de número 35. Ele se coloca colocando o pronome pessoal, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, conforme São João 6,51. E ele usa o pronome pessoal novamente, dizendo: eu sou a porta, São João 10,7. E ele ainda continua usando o pronome pessoal, dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, em São João 10:11. Na verdade, Jesus se revela como o Messias prometido, como o Salvador do mundo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus diz para Nicodemos que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, ele estava se referindo a ele mesmo, que ele estava descendo da sua glória, do seu esplendor, do seu trono, para nos substituir, para estar levando sobre si as nossas dificuldades,
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, como diz São João 1,29, quando João Batista declarou publicamente que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda revelação que nós temos se encontra em São João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Uma coisa importantíssima que nós percebemos em Números, capítulo 21, do verso 5 até o versículo de número 9, é que o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo começou a murmurar porque Moisés fez eles subirem do Egito para morrerem, segundo o povo, no deserto. E eles estavam fastiosos pela comida que o Senhor lhe entregara. E começaram a murmurar. Começaram a murmurar contra a água, começaram a murmurar contra o pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo procurou Moisés com urgência e disse: havemos pecado contra o Senhor, ore a Deus para que ele venha tirar de entre nós estas serpentes. Então Moisés começou a orar pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez exatamente como o Senhor lhe ordenara, e fez uma serpente de bronze, e colocou-o sobre uma haste, e era que todos que fossem mordidos por aquela serpente estariam curados quando olhasse para a serpente de bronze. O Filho do Homem sendo levantado, ele revela a eficácia do sacrifício da cruz no Calvário. Encontramos a redenção quando Jesus se entrega voluntariamente no Calvário, promovendo a justificação do homem com Deus. Ou seja, e no capítulo 3, versículo 15 de São João, nós vemos que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a glória de Deus, nós fomos justificados por Cristo, na cruz de Cristo, ele sendo levantado no madeiro. Todos que olhavam para ele eram libertos do veneno do pecado, ou seja, o antídoto do pecado era Cristo sendo levantado no madeiro. Nós vimos a glória de Cristo sobre a nossa vida no madeiro. Lá na cruz se revelou o amor de Cristo sobre nós. Lá na cruz se revelou a sua glória. A terceira revelação é que aí nós entendemos o porquê do versículo 16, né? Do capítulo 3 de São João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deus mostra todo o seu amor para com o mundo, de tal modo, de uma forma determinada, de uma maneira tão grande, a expressão que estabelece uma relação de causa e consequência. A causa é o amor, a consequência é o sacrifício, o resultado é a salvação, para que todo aquele que nele crê. O que eu tiro de conclusão hoje é que encerro minhas palavras dizendo que o amor de Deus nos alcançou pela sua infinita misericórdia e nos alcançou pela sua cruz, pois em Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos e também intercede por nós. Romanos 8:34. Eu creio pela promessa, eu creio na graça, eu creio na glória de Cristo. Fique com esta palavra no seu coração e seja abençoado para a glória de Deus. Aos irmãos da Igreja Deus em Cristo, um grande abraço e que a bênção de Deus seja sobre as vossas vidas, em nome de Jesus.